Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra para vocês e o nosso assunto hoje é a fé no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com a própria vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo de número 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que fé e confiança são dois termos que refletem a atitude daquele que se relaciona com Deus. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Quando nós temos fé, a nossa vida se move com propósito, a nossa vida se move com firmeza, a nossa vida se move com segurança. Quando nós falamos de fé, nós entendemos que ela é imprescindível no nosso relacionamento com Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, está escrito no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e creiam também que Ele galardoa aqueles que o buscam. Então, quando eu me aproximo de Deus, antes de mais nada, eu tenho que acreditar na sua existência. E em segundo plano, eu tenho que entender que quando eu me aproximo dEle, quando eu busco a Ele, Ele me responde. E a Bíblia Sagrada ainda diz, palavras de Deus através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E para isso é necessário a fé. Quando nós falamos sobre a fé, nós entendemos que em termos bíblicos, a fé é uma confiança inabalável no caráter imutável de Deus. O homem muda muito, o homem uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, as circunstâncias mexem muito com as atitudes, com os pensamentos e com as emoções do homem, que assim muda muitas das vezes a sua forma de agir, de pensar e de proceder. Mas Deus não. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus que se relaciona com o homem, acreditando que este homem pode ser alguém melhor, e por isso, quando nós nos lançamos nas mãos de Deus, precisamos crer que Ele tem um caráter imutável. E a Bíblia diz que a essência do caráter de Deus é o seu amor. Quando o apóstolo João não sabia mais como descrever a Deus, ele disse: Deus é amor. Então eu quero compartilhar com você, neste momento, alguns princípios sobre a fé. O primeiro princípio é: a fé em Deus, ela é gerada em nós pela sua palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para ler as Escrituras Sagradas, para ouvi-la e para colocá-la em prática na nossa vida, a nossa fé cresce. Eu te convido hoje a começar a fazer da Bíblia Sagrada o seu manual de regra, fé e prática, porque assim a sua fé vai se desenvolver cada vez mais e mais. Em segundo lugar, a fé em Deus é o meio de nós chegarmos à salvação. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você quer conhecer a Deus? Use a fé. Você quer ser salvo por Deus da condenação iminente? Se lance nos braços do Senhor. E como você faz isso? Através da fé. Em terceiro lugar, a fé em Deus é que nos distingue de todos os outros seres humanos. No Salmo de número 20, no verso 7, o salmista diz que uns confiam em carro, ou seja, uns colocam a sua confiança nos carros e outros em cavalos. Ele faz esta alusão porque na sua época, os homens, quando iam para a guerra era ganha ou perdida, muitas das vezes pelo número de cavalos, de cavaleiros que eles tinham. Portanto, quando ele diz isso, ele diz assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. A confiança desses homens estava nos seus exércitos. Aí ele coloca uma vírgula e diz: mas nós
fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, aquele que crê em Deus, nele ele deposita a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. E por fim, eu quero dizer para você em quarto lugar o seguinte, que a fé, ainda que pequena, ela produz grandes frutos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostardas, nós vamos ordenar a montanha que saia daquele local e se precipite no mar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que o grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. No entanto, quando ela é plantada, ela produz uma planta, digamos assim, uma pequena árvore que se torna muito grande. Assim é a nossa fé, quando ela é depositada no Senhor, ainda que ela seja pequena, ela produz grandes frutos. E Deus te chama nesta oportunidade para depositar a sua fé nele, para que a sua vida possa mudar, para que a vida das pessoas que você ama e deseja também ver mudança na vida dela, mude. Que nesta manhã você possa entender, você só vai vencer as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, as intempéries que a vida nos traz com uma fé dinâmica, verdadeira e viva em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, encha o seu coração de fé, de esperança e de confiança nele. Porque eu quero fechar aqui essa reflexão dizendo o seguinte: Jesus falou que se nós estivéssemos nele e as palavras dele estivessem em nós, nós pediríamos qualquer coisa e isso nos seria feito. Isso fala o quê? De fé. Então que nesta oportunidade você coloque a sua vida, a sua confiança e a sua esperança totalmente nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.